A princípio, Alex apenas sorriu com o relato de Dona Cristina. No entanto, enquanto seguia seu caminho, ele começou a pensar. Se Cristina havia ficado fora o dia todo, por que é que sua mãe havia dito que Cristina ficou lá durante a tarde? Segundo a mãe dele, elas haviam tomado café e almoçado juntas naquele dia. A situação começou a parecer estranha, e Alexandro começou a considerar a possibilidade de que sua mãe talvez tivesse sido forçada a mentir para ele, já que as palavras de Cristina não coincidiam com as de sua mãe. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Alexandro, ou Alex, como gostava de ser chamado, era um jornalista dedicado que trabalhava em um escritório de notícias movimentado. Sua mesa estava repleta de papéis, canetas e uma pilha de notas amassadas, evidência de horas intermináveis dedicadas ao trabalho. Ele estava atualizando uma matéria importante quando o telefone celular tocou, interrompendo seu fluxo de pensamento. Ele pegou o celular com um suspiro e viu o nome mãe na tela. Alexandro era um filho carinhoso, mas às vezes tinha dificuldade em conciliar seu trabalho frenético com as demandas constantes de sua mãe, que adorava manter contato regular. Com um olhar cansado, ele atendeu a ligação. Sim, mãe, disse automaticamente ao telefone, sem estar atento ao que sua mãe dizia. Claro, mãe, sim. Alex se inclinou sobre sua mesa em frente ao computador. Ele queria tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira era manter a conversa com sua mãe, e a segunda era editar e publicar as notícias na hora certa, algo que normalmente levaria cerca de 10 minutos para um jornalista. Ele fazia isso sem pressa, pois era um profissional em sua área, mas agora estava lendo a mesma linha pela quarta vez, sem entender o que estava escrito. Era evidente que Alexandro não lidava bem com multitarefa. Em algum momento, houve silêncio no telefone, o que deixou a mulher que estava do outro lado do telefone totalmente confusa. E então, a mãe do outro lado da linha perguntou: Mas você não está me ouvindo? De repente, ele ficou com raiva e disse: E se eu disser que me insultaram aqui no trabalho, o que você me diz, mãe? Eu já falei como eu fico atarefado neste horário. A senhora não entende que estou no trabalho e a quantidade de trabalho estão enormes aqui no escritório da empresa? Se a senhora estiver com problemas com as pessoas, me ligue para desabafar mais tarde. A mãe respondeu: Alex, mas que tom de voz é esse? A mulher perguntou e continuou insistindo na atenção do filho, enquanto ele já estava bufando de raiva. Parece que estou incomodando você, é isso? Disse a mãe de Alex, com um tom apaziguante. Pare com isso, mãe. Só quero dizer que tenho que trabalhar para pagar as contas. Às vezes, nem tenho tempo de sair para fazer um lanche. Tenho certeza de que suas notícias podem esperar um pouco mais. Se a senhora quiser, eu irei te ver à noite. Tomaremos chá e comeremos um pedaço de bolo, e você poderá me contar todas as suas histórias emocionantes sobre os vizinhos, sobre os preços exorbitantes do pão e do queijo e tudo o que a senhora desejar. Só não quero mais ouvir histórias sobre o seu vizinho Alfredo, a senhora já me contou essa história umas 500 vezes. O homem quase instantaneamente se arrependeu do que havia dito. Embora não estivesse olhando para sua mãe, ele imediatamente imaginou como ela franziu a testa, se sentindo ofendida em resposta às suas palavras. Claro, filho, seria maravilhoso. Podemos fazer isso e me perdoe por te incomodar, ela respondeu. Após meio minuto de silêncio, Alexandro percebeu que a conversa com sua mãe estava longe de ser significativa. Ele nunca conseguia escapar das histórias repetitivas de sua família. Não precisa pedir desculpas, mas vou ter que ligar para a senhora mais tarde, mãe, ele tentou dar um fim na conversa, preocupado com o trabalho. Estão me chamando no escritório do editor-chefe. Parece ser urgente. Está certo, filho. Vejo você mais tarde, respondeu sua mãe, lhe dando uma oportunidade de escapar da ligação. Alexandro desligou o telefone, aliviado por evitar mais uma sessão de conselhos familiares. Ele suspirou enquanto encerrava a chamada, o calor no ambiente estava tornando tudo ainda mais desconfortável. Já estava exausto após uma conversa tão longa. Passados 32 minutos, Alexandro suspirou novamente. Ele se recostou em sua cadeira em frente ao computador e esfregou seus olhos cansados. De novo a sua mãe te ligando, seu colega Maicon comentou, rindo da situação. Alex fez uma careta,
mas não recusou a oferta de ajuda de Maicon para revisar sua notícia. Como jornalista e editor de um portal de notícias online, Alex estava sob pressão constante para entregar notícias precisas e atualizadas. Além disso, ele se dedicava a escrever pesquisas sobre questões econômicas, uma paixão pessoal. No entanto, as constantes distrações de sua mãe estavam começando a afetar seu trabalho, levando a erros tipográficos, e em um caso grave, a divulgação de informações pessoais de uma testemunha de um crime. Apesar de ter retirado a notícia do site assim que percebeu o erro, ela se espalhou rapidamente pela internet, resultando na intervenção da polícia. Felizmente, o problema foi resolvido, mas Alex sabia que precisava encontrar uma maneira de equilibrar suas responsabilidades profissionais com as demandas de sua mãe. Maicon, percebendo a preocupação de Alexandro, perguntou: Alex, você já pensou em conversar com sua mãe sobre isso? Talvez vocês possam encontrar uma maneira de ela não te ligar durante o trabalho. Alex suspirou novamente, dessa vez em resignação. Eu tentei, Maicon, mas é difícil fazê-la entender. Ela é tão solitária desde que meu pai faleceu, e parece que só quer conversar comigo. Eu acho que às vezes fui até um pouco rude quando ela me ligou, mas não faço por mal. Maicon assentiu compreensivamente. Entendo, Alex, mas você precisa cuidar da sua carreira também. Talvez seja hora de procurar ajuda externa, como um terapeuta ou assistente pessoal, para ajudá-la a lidar com a solidão. Assim, você pode se concentrar mais no trabalho. As palavras de Maicon fizeram sentido para Alexandro. Ele sabia que precisava tomar uma decisão difícil em relação à sua mãe para equilibrar suas obrigações pessoais e profissionais. E com o calor opressivo ainda presente no escritório, ele começou a considerar as possibilidades de mudança que o futuro poderia trazer para ele e sua mãe. No entanto, não era uma situação que precisava de um grande drama desnecessário. A questão era simples. Ele só não queria ser interrompido todos os dias em seu horário de trabalho apenas para alimentar a bateria social de sua mãe, afinal, isso poderia lhe custar o emprego. Alexandro olhou ao redor com um ar de mau humor naquele escritório apertado. Havia 5 colegas trabalhando diante de seus monitores. Era um ambiente de trabalho pequeno, quase como um estúdio, onde os jornalistas tinham seus próprios espaços limitados e costumavam usar fones de ouvido para não incomodar os colegas. Entre todos os presentes, Maicon era o único que estava ciente da conversa de Alexandro com sua mãe e mantinha um relacionamento amigável com ela. Maicon era um colega solidário e compreensivo, e sua amizade com a mãe de Alexandro era notável. Escuta, eu sei que não é da minha conta, mas talvez seja verdade que você não está dando a devida atenção a ela, Maicon sugeriu quando Alexandro passou por ele. Você sabe como as pessoas mais velhas ficam felizes quando recebem uma ligação ou um cartão postal, até mesmo de desconhecidos. Maicon, respondeu Alexandro, minha mãe tem algum tipo de problema de necessidade de atenção. Parece que ela precisa que eu a chame 5 vezes ao dia, de manhã, durante o dia de trabalho e à tarde. Ela precisa estar constantemente presente na minha vida, e isso não é tão fácil de lidar quanto parece. Além disso, eu ando muito estressado. Você mora fora da cidade agora, certo? Tendo que lidar com todo este trânsito diariamente em horário de pico, você deve realmente estar estressado, Maicon disse, mostrando compreensão. Sim, mas não é só isso. Minha vida está uma loucura e estou pagando o financiamento de um apartamento que comprei. Não fica muito longe daqui. Mas como vou pagar o financiamento se eles me multarem por atrasos constantes? Por isso eu tenho que ter saúde mental e me esforçar o máximo possível no trabalho, justificou Alexandro. Ele pegou uma xícara e encheu de água enquanto continuava a desabafar com um amigo sobre suas preocupações. Se ela me liga, não é porque está entediada, ela só quer que eu sinta pena. Diz que não tem ninguém com quem ela possa contar, que eu sou o único sentido de sua vida, Alexandro desabafou, derramando a água. E ela também quer netos, já imaginou? Mas como planeja tê-los se até no meu último encontro com uma garota, ela me ligou para trocar uma lâmpada no corredor. Claro que quando me ligou, não quis me contar do que se tratava. Eu pensei que no mínimo a casa tinha sido inundada, talvez alguém tivesse tido um ataque cardíaco, mas no final, foi só uma lâmpada. Mas por que ela precisaria tanto de luz às 9 da manhã se ainda estava claro? Alexandro tomou vários goles de água, limpou a boca com a mão e continuou. E não pense que ela não está presente na minha vida. Eu passo na casa dela pelo menos uma vez por semana depois do trabalho,
e novamente durante os fins de semana, se não tenho nenhum compromisso. Sempre ajudo a encher a geladeira com coisas que ela come, e sempre a levo para passear quando posso. Então, me diga, não é o suficiente? Michael não encolheu mais os ombros, já que a pergunta parecia retórica. Pensou que talvez o amigo realmente tivesse razão. Ele havia visto claramente quantas vezes a mãe de Alexandro ligava no ambiente de trabalho. Num ambiente como aquele, era difícil para qualquer um trabalhar com sucesso e ter uma vida pessoal equilibrada. Como exemplo, Alexandro apenas observou enquanto Michael fazia o possível para ajudar. Às vezes, Michael ajudava com o trabalho e conversava um pouco com Alexandro para aliviar o estresse do colega. No entanto, Alexandro sabia que apesar de seus esforços, ele continuava a ter problemas em seus relacionamentos pessoais. Você é filho único, certo? Michael perguntou com empatia. Alexandro respondeu com tristeza. Sim, e meu pai faleceu há 5 anos. Minha mãe está ficando muito velha. Eu realmente não sei o que você poderia fazer, admitiu Michael sinceramente. Tente falar com ela mais uma vez e explique a situação. Alexandro assentiu, com uma expressão de desânimo no rosto. Apesar das dificuldades, precisava encontrar uma maneira de manter o equilíbrio entre sua carreira e suas responsabilidades familiares. A conversa com Michael havia sido um primeiro passo importante para encontrar uma solução. A propósito, acabei de enviar aquele relatório que estava faltando, disse Michael, depois que terminou de ajudar o amigo mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo, agradeceu o homem, ocupado com suas tarefas. Ele já havia tomado uma decisão. Iria conversar mais uma vez com sua mãe. Mas será inútil, ele pensou. Segundo Alex, o que ele dissesse certamente resultaria apenas em olhares acusatórios vindos da mãe, seguidos da história de quantas noites passou sem dormir por causa do que ele havia dito. Alex tentou afastar esses pensamentos e se dedicar inteiramente ao trabalho. Naquele dia, ele foi forçado a pular a hora do almoço, complicando seu plano diário de escrever determinado volume de notícias. Quando faltavam apenas alguns minutos para o final do dia de trabalho, ele estava se lamentando por mais uma vez não ter conseguido ser produtivo o suficiente. E então, o smartphone de Alex tocou novamente. Ele bufou, achando que era mais uma vez a sua mãe. Mas olhou para a tela e franziu a testa ao ver um número que não lhe era familiar. Sim, ele disse, pressionando o dispositivo contra a orelha enquanto continuava a trabalhar. Olá, Alex, uma voz preocupada respondeu do outro lado. Sou a Cristina, amiga de sua mãe. Lembra-se de mim? Era a Dona Cristina, a vizinha de sua mãe que morava na casa ao lado. A Alex se lembrou dela. Afinal, morou naquela casa por vários anos. Ela e sua mãe eram amigas íntimas e frequentemente se reuniam para tomar chá e assar bolo juntas. Mas por que ela estava ligando para ele? Alex estava curioso. Olá, Cristina, respondeu Alex. Você precisa de algo? A voz de Cristina pareceu pesada enquanto ela tentava continuar falando. Ouça-me, Alex, é assim que chamam você, certo? Tenho algo importante para te contar. Sua mãe sofreu um ataque cardíaco. Ela tinha saído para fazer compras, e de repente, isso aconteceu. Ela caiu nas escadas bem ao lado da minha casa. Felizmente, chamei a ambulância a tempo, e quando os médicos chegaram, eles a examinaram e lhe deram uma injeção. O problema é que ela se sente muito fraca e prostrada na cama. Os médicos disseram que precisamos cuidar dela e ajudá-la em tudo. Alex tomou um grande susto enquanto ouvia o relato da vizinha de sua mãe. Claro que vou ajudar, já estou indo. Mas enquanto eu não chego, você pode me manter informado, por favor? Perguntou Alex, assustado com a notícia. Alex ficou profundamente preocupado com a saúde de sua mãe, mas também estava surpreso. Por que sua mãe não o havia informado, já que ela já estava consciente? Ele começou a pensar que talvez ela estivesse ofendida por ele ter dito que não tinha tempo para ela. No entanto, ele se questionou se seria por causa da conversa interrompida pela manhã quando sua mãe havia ligado. À medida que esses pensamentos sombrios o dominaram, ele percebeu que teria que tomar cuidado ao conversar com sua mãe. Ele tinha em mente que precisava agir imediatamente para cuidar de sua mãe. E como é que minha mãe não me ligou? O próprio Alexandro perguntou, cheio de dúvidas. Eu perguntei a mesma coisa a ela,
mas sua mãe disse que você tinha muito trabalho, que não tinha mais tempo livre, e é por isso que não queria te distrair e não queria que você se preocupasse com ela. Mas eu não consegui deixar as coisas assim e decidi ligar para você contar tudo, respondeu Dona Cristina com reprovação em sua voz. Você tomou a decisão correta. Obrigado. Vou me encontrar com minha mãe. Alex disse, pronto para desligar o telefone. Alexandro desligou o computador que estava usando para trabalhar e saiu do escritório. Ele foi até a casa de sua mãe, abriu a porta com a chave que tinha e subiu até o quarto de cima. Lá, encontrou sua mãe no quarto, adormecida na frente da televisão, com um copo de água e remédio na mesinha ao lado da cama. Ao perceber sua visita, a mulher acordou sonolenta e animada, esboçando um sorriso fraco em seu rosto. Alex, meu querido filho, como você está? O que te trouxe aqui? Ela perguntou, surpresa. Dona Cristina me ligou e disse que você estava doente, explicou o filho, sentando-se ao lado da cama. No entanto, sua mãe não parecia disposta a falar sobre sua saúde. Ela explicou que seu coração estava melhor, mas ainda estava fraca por causa da queda feia que sofreu. Os médicos haviam dito que ela não podia se levantar. Alex ofereceu a ideia de contratar uma enfermeira para ajudar, mas sua mãe recusou a ajuda profissional. Dona Natália era uma mulher teimosa e independente, e essa independência era uma característica que ela havia passado para seu filho. No entanto, agora era evidente que ela precisava de ajuda, e Alex estava determinado a estar ao seu lado durante sua recuperação, mesmo que isso significasse fazer algumas mudanças em sua própria vida. Pelo menos era essa sua intenção inicial. Após o incidente, Alexandro começou a visitar sua mãe todas as tardes. Ele levava comida, que ele mesmo cozinhava, e sentava-se ao lado dela enquanto assistiam aos programas de televisão favoritos dela e a uma série que ajudava a dormir. No entanto, sua mãe ainda estava fraca e incapaz de se levantar, continuava a reclamar de sua doença que a impedia de levar uma vida normal, e infelizmente, seu estado de saúde não parecia melhorar. Me deixe ligar para o médico, mãe, Alex propôs depois de 1,5 semanas. Eu mesmo vou chamá-lo caso eu não melhore, meu filho, fique tranquilo, prometeu sua mãe. Então, 2 semanas se passaram, e Alexandro estava completamente exausto por causa dessa mudança em sua vida. No entanto, ele sentia que não podia deixar sua mãe, pois se considerava culpado diante dela. Numa terça-feira, ao chegar em casa e abrir a geladeira, ficou surpreso. Ei mãe, parece que você está com bom apetite, não é? Ele disse alegremente, franzindo a testa. Isso é muito bom. Ontem eu trouxe tanta comida, e coloquei aqui, mas a geladeira está quase vazia, disse ele. Alex sorriu modestamente, feliz pela aparente melhoria de sua mãe, afinal, recuperação de apetite é um sinal de recuperação. É que hoje eu vi a Cristina. Tomamos café da manhã juntas e depois almoçamos juntas. Sou grata, pois ela vem me ajudando bastante. A mãe disse. O homem assentiu com a cabeça e esqueceu o assunto até deixar o apartamento de sua mãe. Descendo as escadas, ele se deparou com a vizinha, Dona Cristina, que estava saindo para encontrá-lo. Vendo Alexandro, a mulher sorriu calorosamente para ele. Olá, querido, você acabou de ver sua mãe, não é? Cristina perguntou, sorrindo amigavelmente para ele. Ela está ótima, e fico feliz por isso, Alex respondeu educadamente. O ruim é que de certa forma, ela deve ficar completamente entediada, já que ela não pode se mover muito sozinha e não tem muita coisa passando na travessa. Cristina sorriu e disse. Eu até faria companhia para ela, mas fiquei fora até agora. Fui ver minha neta, fiquei lá durante tanto tempo sem perceber que nem tive tempo de visitar sua mãe. A princípio, Alex apenas sorriu com o relato de Dona Cristina. Eles trocaram algumas palavras, e depois, ele se despediu dela ao sair pelo portão em direção ao carro. No entanto, enquanto seguia seu caminho, ele começou a pensar. Se Cristina havia ficado fora o dia todo, por que é que sua mãe havia dito que Cristina passou lá e elas comeram toda aquela comida juntas? Segundo a mãe dele, elas haviam tomado café e almoçado juntas naquele dia. A situação começou a parecer estranha, e Alexandro começou a considerar a possibilidade de que sua mãe talvez tivesse sido forçada a mentir para ele, já que as palavras de Cristina não coincidiam com as de sua mãe. Alex não imaginava o que ele ia precisar fazer com sua própria mãe para descobrir o que estava acontecendo. Esta história continua.
Será que algo grave estava acontecendo com a mãe de Alex? Diga nos comentários o que levou ela a mentir para o filho. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.